Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje a gente vai bater um papo sobre o Consórcio Amazoniar, uma iniciativa de 5 organizações não governamentais que vem sendo apontada como uma forma inovadora na gestão ambiental. No programa eu vou conversar com o economista Alberto Tavares, conhecido como Dandy, da WWF, e no primeiro bloco a gente vai bater um papo com a Magna Cunha, ela que é engenheira florestal e trabalha no Centro dos Trabalhadores da Amazônia. Magna, bem-vinda ao Ideias da Aldeia. Obrigada, boa noite, Diogo. Magna, a gente falou um pouco sobre o que é o consórcio agora, na abertura da entrevista, mas eu queria que você explicasse para a gente entender um pouco melhor o que significa o consórcio e quem é que faz parte desse trabalho. Bom, o Consórcio Amazoniar, ele foi criado em 2003, ele é composto por 5 organizações não governamentais, o WWF Brasil, o CTA, Centro dos Trabalhadores da Amazônia, a SOS Amazônia, a Canindé, Associação de Defesa Etnoambiental, localizada em Rondônia, e o FSC, localizado em Brasília. O consórcio ele tem como objetivo criar um sistema integrado de gestão ambiental e a promoção do uso sustentável dos recursos naturais no sudoeste da Amazônia. O sudoeste da Amazônia, ele engloba 3 estados? Isso, são 3. O estado do Acre, o estado de Rondônia e o estado do Amazonas. Na verdade, parte do estado do Amazonas, Parte do estado né? do Amazonas, exatamente. E todas essas organizações que você citou, acho que muitas delas são conhecidas, né? Principalmente a SOS Amazônia, a WWF Brasil, o próprio CTA e as outras 2 também, o Canindé em Rondônia e a outra... FSC, que é o Conselho de Certificação Florestal. Que trabalha justamente com essa parte da certificação da madeira, dos produtos florestais e agregando valor. São organizações que têm um respaldo grande já pelo trabalho que desenvolvem em vários estados, não só nos estados da Amazônia. O que é que fez com que essas organizações se unissem? São organizações que trabalham com coisas completamente diferentes dentro da área ambiental. Né? O que é que fez com que essas organizações se unissem para instituir esse consórcio? Justamente, é a busca do desenvolvimento sustentável, né? E essa complementariedade de ações, de focos de trabalho, de áreas de trabalho, que fez com que a gente, né, se juntasse e trabalhasse através desse consórcio. O consórcio ele tem 3 grandes ações, né, que justamente compõem essa complementariedade. Uma delas é a busca ordenada, né, da ocupação da terra, territorial, exatamente, onde a gente trabalha com parques nacionais, reservas indígenas, reservas extrativistas, justamente buscando a gestão dessas áreas, né, capacitando as pessoas, capacitando os agentes, né, multiplicadores. Um outro foco de trabalho é o manejo florestal de uso múltiplo, onde a gente está buscando também o fortalecimento dessas iniciativas, a capacitação de lideranças comunitárias, né, na busca Se utilizar de outros recursos que a floresta dispõe. Exatamente, né? E a outra grande linha de ação é a parte de mercado, ou seja, como acessar o mercado, agregar valor e promover a certificação florestal. Magna, na verdade, o que parece um grande ciclo, né? Você arruma a casa, ou seja, a parte de ordenamento territorial, trabalha nessa parte de um novo conceito dentro das comunidades, e aí depois com aquilo que é produzido você tenta inserir no mercado agregando valor. É nisso aí que reside justamente essa complementariedade, é um nome até estranho, né, você falar em complementariedade, entre os trabalhos dessas organizações dentro do consórcio? Justamente, a ideia é que a gente faça essa conexão entre comunidades, né, que usam já de uma forma sustentável os recursos, e a paisagem, né, a paisagem ordenada de uma forma também sustentável. O conceito de paisagem, quando se fala em organização territorial, tem muita relação com ocupação, não é? Como é que o consórcio está trabalhando essa questão da ocupação das áreas de reserva, principalmente das áreas de reserva indígena e de uso sustentável, como, por exemplo, são as reservas extrativistas? Através dos planos de gestão, né? Bom, as áreas de uso sustentável, como parques nacionais, as reservas indígenas, existe um conselho
A ideia do consórcio Amazônia é estar fortalecendo esses conselhos locais para que esses conselhos possam ter uma visão de gestão integrada dessas unidades de conservação. Bacana. O programa ele começou em 2003, né? Isso. E tem uma previsão de duração de 4 anos. 4 anos. A gente já está em 2005, então nós vamos até 2007 de duração do programa. Em que estágio que ele se encontra hoje? É um programa que já está tendo chegada nas comunidades? Sim, já. A gente já tem bastante resultados, porque um dos focos desse trabalho do consórcio é justamente estar influenciando as políticas públicas, né? E políticas públicas no campo ambiental, né? Políticas públicas ambientais e políticas públicas florestais. Para você ter uma ideia, recentemente, né, como a gente, no CTA especificamente, a gente vem trabalhando com o fortalecimento das iniciativas de manejo florestal de uso múltiplo, a gente trabalha com uma rede de projetos de manejo florestal que chama-se Grupo de Produtores Florestais Comunitários, né? E um dos resultados mais significativos que a gente tem do consórcio, que essa rede que foi criada já há 4 anos, né, que o CTA já vem trabalhando, foi que recentemente foi criada uma cooperativa, né, onde vai estar agregando, inclusive, um maior número de projetos, um maior número de famílias, de comunidades. E essa cooperativa ela está dentro de um arranjo produtivo, em parceria com o governo do estado, onde a gente vai estar acessando o mercado, onde vai ter uma estrutura de beneficiamento desses produtos florestais. E, de uma certa forma, é um arranjo que está incorporado numa política pública, né? Então, a gente acredita que esse é um dos resultados que veio mais também... práticos que a gente tem como exato, sentir, né? Que tem como sentir que veio também a partir da iniciativa do consórcio Amazônia, né, com apoio de todos esses parceiros, o governo do estado, a Embrapa, né? Bacana. Isso é interessante também que o movimento das organizações não governamentais sempre parece trabalhar num grande consórcio, né? E o consórcio Amazônia, ele na verdade, uma institucionalização de uma parceria que já existe há bastante tempo. Afinal de contas, todo mundo trabalha com o meio ambiente. Como é que é essa relação? Como é que você, que trabalha no Centro dos Trabalhadores da Amazônia, uma das ONGs mais respeitadas nessa questão do trato com a floresta, ou do saber utilizar as coisas que a floresta tem, que muitas vezes a gente não percebe, como é que você vê essa rede de organizações não governamentais trabalhando hoje na Amazônia e especificamente no Acre? Então, acho que é o resultado de um trabalho, de uma relação já bastante duradoura, né? E eu acho que o que motiva o trabalho é o que a gente tem em comum, né? Que é essa visão de sustentabilidade, de trabalho em parceria com comunidade, dessa visão de longo prazo. Eu acho que o Amazônia, ele é uma iniciativa que começou, mas eu acho que a tendência dessa relação, desse consórcio, é que permaneça ainda por muito tempo, né? Acho que é só um passo, o consórcio Amazônia, ele é um passo para que essa relação entre essas 5 organizações, ela se perpetue aí na busca, né, do desenvolvimento sustentável e através desses objetivos comuns que a gente tem. Magna, o consórcio conta com algum tipo de recurso? E como é que está se fazendo para administrar esse recurso e de onde que ele vem? Sim, o consórcio ele conta com o apoio da USAID, né, que é uma agência financiadora, que é do governo norte-americano. Essa agência, ela já financia vários projetos ligados à defesa do meio ambiente, somente? Isso. No mundo inteiro? Não, eles têm vários programas, programa de energia, programa de meio ambiente, o consórcio Amazônia, ele está inserido dentro do programa de meio ambiente da USAID. Bacana. E como é que faz para gerenciar esse recurso? São 5 organizações que já têm um costume de organizar os seus próprios recursos. Isso. Como é que essas 5 organizações, essa liga de entidades faz para gerenciar um recurso para esse projeto? Então, justamente, esse é o diferencial do consórcio, né? Essa gestão compartilhada, tanto técnica quanto financeira. Eu acho que isso tem sido talvez um dos resultados mais importantes que a gente vem tendo, do amadurecimento da relação entre as instituições que compõem o consórcio, né? Então, a USAID, na verdade, ela criou esse sistema de consórcio para que a gente
aprendesse a trabalhar com a questão da governança, né? Que é, ou seja, como é que a gente administra, como é que a gente gerencia, como é que a gente toma as decisões em conjunto. Em conjunto, né? Então, o WWF Brasil é a instituição líder, ou seja, administra, por uma questão contratual, administra o recurso junto com a USAID, e as demais instituições, né, recebem o recurso e estão na tomada de decisões junto. Isso, exatamente. Bacana. Magna, muito obrigado pela tua presença aqui no Ideias da Aldeia. A gente, no segundo bloco, vai continuar esse bate-papo sobre o consórcio Amazoniar com o Alberto Tavares, da WWF. Obrigada, Diogo. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta conversando com o Alberto Tavares, o Dandy, sobre o consórcio Amazoniar. Estamos de volta e no segundo bloco nós vamos conversar com o Alberto Tavares, o Dandy, da WWF, uma das organizações não governamentais que compõem o consórcio Amazoniar. Dandy, no bloco anterior nós conversávamos com a Magna sobre esse sistema de governança que essas 5 organizações estão tendo com relação à própria USAID, que é a Agência Norte-Americana de Desenvolvimento. Que sistema de governança é esse? No que é que interfere na vida normal do movimento ambientalista? Bom, boa noite, Diogo. Boa noite, telespectadores, o Acre inteiro. É uma alegria estar aqui novamente para falar sobre o consórcio que, como você pergunta, está montando um sistema de governança onde a gente acredita que deve ser um dos grandes diferenciais da gente ter essa experiência de consórcio, que na verdade é o que nós chamamos de gestão compartilhada multi-institucional. Ou seja, a gente não acredita que ter um recurso e simplesmente 5 organizações se juntarem para administrar esse recurso é suficiente. A gente acredita que a forma de fazer esse gerenciamento, a forma de fazer esse consórcio deve ser também inovadora. Então, o que a gente vem investindo há 1 ano e meio, quase 2 anos, em construir esse modelo onde a gente possa ter um sistema verdadeiramente transparente de gestão, horizontal, né, e sinérgico, ou seja, que a gente possa, que a soma de cada um atuando no consórcio seja maior do que a atuação isolada de cada um. Então, a gente acredita fortemente nesse modelo. Governança é um tema muito discutido hoje no mundo inteiro, né? A própria Organização das Nações Unidas vem rediscutindo o seu modelo de governança global. Então, a gente acredita que é fundamental cada organização que vá se juntar com outra ou que vá procurar fazer algo coletivamente, pense em que modelo de governança vai estar fundamentado e estabelecida essa relação. Na verdade, governança é um novo nome para a administração? Eu diria que para a administração não privada, ela é nova. Na verdade, a administração privada, as grandes corporações, já trabalham sobre fundamentos de governança. Na verdade, se você vai pesquisar um pouco sobre o tema, você vai encontrar muita matéria produzida nas organizações privadas, nas multinacionais principalmente, que precisaram desenvolver modelos. Mas começa a se ter algumas coisas para as áreas não privadas e para áreas também não governamentais. E a gente pretende, no Amazoniar, criar esse modelo também, um modelo próprio para organizações não governamentais. Dandy, e o projeto começou em 2003, vai até 2007, são 4 anos de projeto. Geralmente os projetos na área ambiental, eles custam a dar resultados imediatos, ou são projetos longos e que têm resultados a longo prazo, às vezes chegando a 15, 20 anos. Um projeto de 4 anos, que já está na metade, quais são as expectativas que se tem em termos de resultados
práticos além da criação desse novo modelo de administração, de gestão ambiental? Quais são as expectativas no campo prático dessa iniciativa? Bom, o próprio, quer dizer, além do processo de governança, mas que, na verdade, quando a gente diz além, é que se você constrói um bom processo, um bom sistema de governança, tudo mais que resulta desse trabalho, com certeza, tem diferencial, né? E a gente acredita que em 4 anos a gente possa, além de estar alcançando os resultados do consórcio, que, como a Magna colocou já anteriormente, a gente tem esse desafio de criar um sistema integrado de gestão ambiental, de uso e acesso e uso dos recursos naturais, seja na gestão territorial indígena, seja no fortalecimento de conselhos de unidades de conservação, seja mesmo na inserção de comunidades no mercado para vender seus produtos, enfim, produtos com um valor agregado pelo fato de serem produtos certificados, seja madeira, seja a copaíba, seja sementes, seja a diversidade, né, a cesta tão diversa que a gente tem na floresta. A gente acredita que a forma de fazer esse trabalho de uma maneira integrada entre o FSC, que trabalha a certificação, entre o CTA, que trabalha o manejo, entre a SOS, que trabalha o fortalecimento dos conselhos, ou seja, das pessoas que vivem nessas áreas e que compõem os seus conselhos. Que trabalha mais diretamente nessa parte de política ambiental. Na política ambiental. E, obviamente, na influência em criação de políticas públicas, né, em que os governos, no nível municipal, estadual e também federal, possam estar melhorando, possam estar implementando políticas públicas florestais para que a gente possa verdadeiramente ter uma economia florestal na Amazônia que esteja fundamentada nos princípios da sustentabilidade ambiental, nos princípios da relação social justa e na viabilidade econômica, que com certeza é um desafio que a gente ainda tem de estar criando essas alternativas economicamente viáveis. E esses, na verdade, são os 3 eixos principais que acabam regendo grande parte, se não todas as organizações que trabalham com o meio ambiente no Brasil e mais especificamente na Amazônia. Todas baseadas nesse princípio do desenvolvimento sustentável. Agora, Dante, com relação a esses resultados, existem 3 níveis de resultados que me parece que o consórcio pode vir a dar frutos. No plano das políticas públicas, ou seja, para o Estado, no plano do próprio movimento ambientalista, com essa nova formação, e para as pessoas. A gente já falou desses 2 primeiros, né, do que pode representar isso com relação à incorporação das políticas públicas e com relação ao próprio fortalecimento dessa nova maneira de se fazer gestão ambiental, né, as organizações não governamentais. E para as pessoas, para o seringueiro que está dentro da floresta, para aquele que trabalha, para o ribeirinho, como é que isso chega nas pessoas? Bom, a gente acredita que essas pessoas já, na sua forma tradicional de viver, já praticam o desenvolvimento sustentável, né? No entanto, quando a gente coloca o elemento mercado, ou seja, que você coloca uma demanda que muitas vezes não existia, principalmente para produtos não madeireiros, há uma necessidade de se reorganizar essa produção, como a gente chama de estruturar cadeias produtivas, que nada mais é do que organizar o passo a passo, cada etapa do que se produz, seja um óleo de copaíba, seja uma semente manejada. Então a gente acredita que com esse processo de organização, primeiro, muitas dessas pessoas estavam desacreditando, né, que os seus produtos, que aquilo que a floresta oferece, possa ter algum valor no mercado. Então a gente cria essa oportunidade deles perceberem o quanto que o mercado hoje, consumidor, tem interesse nesses produtos. E obviamente também cria formas, estabelece mecanismos de um relacionamento mais justo entre esse mercado com essas comunidades. Resultado disso é, obviamente, o modelo de vida, né, extrativista mantido, né, e essas populações com uma ampliação de renda,
né? Que a gente tem um forte... consequentemente, de qualidade de vida. E a gente acredita que isso feito de uma maneira ordenada, consciente, né? Possa estar melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Porque realmente só renda, muitas vezes, não significa melhoria da qualidade de vida. Então a gente acredita que esse processo se dê de uma forma mais integrada. O exemplo que a gente tem disso são dos territórios indígenas, principalmente em Rondônia, onde a Canidé, que é a Associação de Defesa Etnoambiental, atua. Eles trabalham no processo de elaborar os planos de gestão desses territórios, que é fundamental para essas populações indígenas, né, tomarem conhecimento sobre os recursos que eles têm lá, seja de fauna, seja de flora, e também como eles têm trabalhado na questão... Como é que eles utilizam esses recursos? Como é que utiliza esses recursos e também, assim, eles trabalham no processo de revitalização de cultura, porque muitas dessas etnias já estão num processo de perda, até às vezes, dos seus valores culturais, das suas práticas, das suas manifestações. Eu, uma semana atrás, estive no território dos Parintintins, no sul do Amazonas, que compõe, né, o sudoeste da Amazônia. E a gente esteve lá na festa Urerua, que é uma festa do guerreiro, que eles há 60 anos não faziam essa festa. Então eles eles mesmos organizaram toda a festa. Foi uma festa muito linda e muito importante para eles se afirmarem enquanto povo, para eles tomarem consciência da sua territorialidade e, consequentemente, para eles tomarem consciência dos recursos que eles têm para estarem, enfim, se desenvolvendo enquanto povo, culturalmente e também economicamente. Na verdade, esse acontecimento nessa comunidade dos Parintintins lembra muito o que aconteceu recentemente com os Iauanauá, do Rio Gregório, que há bastante tempo também não faziam o seu festival, e agora o festival acontece todo ano, o Festival Iauá, que é a festa do povo Iauanauá. E, Dandi, quando a gente fala de sudoeste da Amazônia, a gente recentemente teve uma parte do território do Amazonas incorporado ao território acreano com o estabelecimento da nova linha Cunha Gomes, ou seja, o Acre ficou um pouco maior, tomando parte do que era antes Amazonas. Nessa região, existe muita diferença com relação à maneira como as populações indígenas são tratadas ou são compreendidas pelos governos? Existe uma diferença, na tua opinião? Olha, uma opinião muito pessoal, mas eu acredito também que ela reflete um pouco de uma realidade, sobretudo, se a gente comparar Acre com Rondônia, é uma diferença brutal, né, significativa, entre como a sociedade vê as populações indígenas e especialmente como governos veem as populações indígenas. A gente tem os parceiros que é da Canidé e a gente conversa muito sobre isso, né? O quanto que no Acre, com tudo que já tem sido feito, com a questão de valorização das populações indígenas e, vamos dizer, valorização das populações tradicionais, seja indígenas, seja seringueiros, ribeirinhos e tudo mais. E o desafio que eles encontram no estado como Rondônia. Talvez no Amazonas, recentemente, com um novo governo que tem, começou um processo de valorização, de olhar com mais cuidado, com mais respeito para essas populações. Mas eu acredito que como o Acre tem um caminho mais longo, a gente já avançou muito mais nessa questão do reconhecimento, do respeito e do quão é importante dar autonomia, né, e autoria para essas populações. Porque muitas vezes eles não precisam que você vá lá ajudar, você só precisa criar alguns mecanismos para que eles mesmos possam buscar as suas alternativas e os seus caminhos. Você deu um exemplo bem recente do povo Iauanauá, que eu acho que é um grande exemplo. Nós temos aqui também os Axaninca, os Kaxinauá, que são exemplo de capacidade desse povo de se afirmar enquanto nação, enquanto, né, com sua identidade, enquanto seres humanos. Dandi, dos pontos principais nessa questão do consórcio Amazônia é uma mudança de valores, mudança da maneira de se construir as coisas, de fazer as coisas. Portanto, entra essa questão da complementariedade, né, de se complementar o trabalho de cada organização não governamental. Agora, um outro aspecto importante nessa questão de mudança de valores é justamente na vida dessas pessoas que trabalham e que moram e que vivem da floresta.
Esses valores com relação à maneira como se relaciona com a floresta e que se pode tirar o sustento de uma maneira diferenciada, isso é um tanto quanto recente ou essa história já vem de muito tempo? Então, a gente acredita assim que nós vivemos ciclos, né? Eu acho que a gente teve há 25 anos, 30 anos atrás, a gente estava tendo empates onde as pessoas estavam precisando pegar, né, as suas porongas, os seus teçados, os seus machados e fazer enfrentamento de tratores para não derrubarem a floresta. Então, disso a gente passou por vários ciclos e agora a gente acredita que sempre o objetivo é o mesmo, mas a gente tem agora a própria configuração do consórcio amazonial, um exemplo disso, de que nós estamos num novo ciclo onde as organizações agora, em vez de fazerem só parceria, elas estão procurando fazer a gestão compartilhada multi-institucional. Quando a Magna dizia que a gente tem um modelo para gerenciar esses recursos, significa que agora a gente tem 5 organizações que são donas de um recurso que foi doado pela uma agência de desenvolvimento internacional, né, que tem como sua missão também contribuir para que a Amazônia encontre alternativas de desenvolvimento que não seja o que a gente está vendo aí e sofrendo as consequências, né? Basta colocar o maior sintoma, essa fumaça horrível que a gente está tendo que conviver, que na verdade é só um sinal de que ainda tem muito a ser feito para ser revertido. Então a gente acredita que nesse modelo a gente pode verdadeiramente ter uma forma de complementar o trabalho que cada um faz. Quando o CTA, que trabalha com o manejo florestal dos recursos madeireiros e não madeireiros, se junta com o FSC, que é uma certificadora, e com o WWF, que também apoia essas iniciativas, a gente acredita que tem muito a se potencializar aí do que cada um está fazendo o seu trabalho isolado, né? Então a gente acredita que esse novo momento é das organizações se unirem. O WWF também, junto com o CTA e a SOS e o governo do estado, fazem parte de um outro consórcio, que é o consórcio MU, que, apoiado pela uma outra instituição, mas que isso em outro momento se entra em detalhes. Então a gente começa a perceber que essa forma de se juntar para fazer o trabalho é uma maneira também inovadora e ela coaduna com esse novo ciclo de trabalhar em prol do desenvolvimento da floresta e das populações que vivem nessa floresta. Dandi, tem algum telefone para contato, para quem quiser saber mais sobre o consórcio, e tem algum site também? Bom, a gente tem aqui no Acre o contato do CTA, o 32232727, ou do WWF, que é o 3244-1705. E no site do WWF Brasil, você pode encontrar um pouco mais sobre o consórcio, além de outros assuntos, que é o www.wwf.org.br. Dandi, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. A gente agradece também o espaço, né, em nome do Consórcio Amazoniar, pela oportunidade de compartilhar essas informações. Valeu. Muito obrigado também a você das 22 cidades acreanas que acompanhou esse bate-papo sobre o Consórcio Amazoniar com a Magna Cunha e com o Dandi Tavares. Até a próxima, a gente se vê.